Povo amado, lindo de Deus, como é bom estar aqui mais uma vez com vocês e para que junto possamos estudar, conhecer e aprender a palavra de Deus. Assim ficaremos sabendo o que é que Deus quer das nossas vidas. Tudo bem? Então eu quero convidar você em nome de Jesus para que você venha desarmado, abra seu coração, tire esse momento para você ouvir a palavra de Deus, tudo bem? Faça isso de coração, com amor, com alegria, com fé, que aí você vai ver a grande diferença que essa ministração vai fazer na tua vida, amém? Porque tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que ter esses três pontos importantes, que é alegria, fé e amor, amém? Vamos fazer com esses três pontos que vocês vão ver que o resultado é tremendo, maravilhoso, tudo bem? Mas não se esqueça, se inscreva no canal, toque no like, dê seu likezinho, toque no sininho e marque todas. E ajude-nos nesse projeto, porque todas as vezes que você segue esse protocolo, meu amado, muitas pessoas são alcançadas, muitas pessoas são salvas. Então você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar, para que a palavra de Deus venha se expandir a mais e mais pessoas. É isso aí. Lembrando também do nosso podcast, está lá na Anchor, hospedado, amém? Você também pode estar acessando no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e demais plataformas de podcast. Tudo bem? Então é isso aí, vamos lá, abra sua Bíblia aí se você puder, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Lucas é o que? É o terceiro evangelho do Novo Testamento. Você abre a sua Bíblia e nós vamos para o capítulo 19, que vai narrar uma história que é uma lição de vida para mim, para você e para todos os seres humanos dessa terra. Amados, no versículo 1 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadriplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Que texto esplêndido, palavra poderosa. Vamos entender, vamos nos ficar na dispensação do Espírito Santo para que a gente venha entender essa revelação e o que Deus quer trazer a nós. Amém? A história de Zaqueu, o publicano, e da sua conversão, ela se passa exatamente na cidade de Jericó. Vocês lembram bem, né, que Jericó foi uma cidade, no passado, uma cidade amaldiçoada. Vocês lembram? Que Acã, né, roubou, pegou os objetos escondidos, né, das demais tribos de Israel e escondeu. Ou seja, uma cidade, ela ficava na província da Judéia, lá no vale do Rio Jordão. É bom a gente passar esse pano de fundo para que vocês entendam um pouquinho, né, sobre essa história. Jericó possuía uma vasta área verde com plantações de cereais. Havia ainda muitas videiras, figueiras, tamareiras e palmeiras. Uma cidade onde várias muralhas foram derrubadas. Também vocês lembram, né, quando Josué foi para destruir aquela cidade, né, que era uma ordem de Deus, porque ali tinha um povo que não tinha mais nenhuma possibilidade de salvação, povo pagão, povo pecador, mas o Senhor tinha planos e projetos ali na vida de uma mulher. Também vocês lembram bem, né, de Raabe, uma mulher prostituta que morava naquela cidade, escondeu os espias na casa dela, e isso agradou a Deus, e Deus fez uma aliança com Raabe que ela seria salva, ela e toda a sua família. Eu acho linda, mas porque Deus, ele não tem uma aliança de salvação só para mim e para você, não, é para toda a nossa família, para todos os nossos familiares, todos os nossos, amém? Por isso que é muito importante você nunca desistir, você nunca amolecer. Ah, pastor, mas tem muito tempo, tem 20, 30, 40, 50, não importa, amados, amém? Essa pessoa pode, no último suspiro dela, ela vir a ter um encontro real com Cristo. Olha, quantas pessoas eu não já vi assim, pessoas que estavam ali, que as pessoas já tinham aberto mão, que as pessoas já tinham... Eu mesmo sou fruto disso, amados. Muitas pessoas falavam,
isso aí não tem jeito. Isso aí nunca vai se converter. Deixa de ilusão, tá aí orando, pagando o preço por uma pessoa que não tem a menor possibilidade de salvação. Era isso que falavam para minha esposa. E hoje eu tô aqui, entendeu, queridos? E muitos outros que eu já testemunhei, amém? Pessoas que passaram a vida toda presas a uma religião, assim como Zaqueu, mas essas pessoas, amados, elas vieram a ter um encontro real com Cristo no último suspiro de vida, amém? Mas havia muitas figueiras, tamareiras, ou seja, essa era uma cidade onde várias muralhas foram derrubadas, e essas muralhas, elas eram tão imensas, tão grandes, amados, que em cima delas poderia passar 2, 3 carruagens, uma ao lado da outra, entendeu? De tão imenso, tão largo que eram esses muros. Por quê? Porque representavam o quê? A fortaleza de uma cidade, os muros. E aqui a gente pode aprender lições muito valiosas. Se nós atentarmos os fatos descritos aí no texto do livro de Lucas, que nós acabamos de ler, do 1 ao 10, depois, se você puder aí na sua casa, tire um tempo para você meditar melhor nessa passagem. Você sabe que aqui no vídeo o nosso tempo é limitado, amém? Ainda mais nos dias de hoje, né, que o povo anda tudo apressado, não tem paciência de ficar muito tempo ouvindo um vídeo, e muitos têm perdido grandes bênçãos por causa desse aperreio, dessa agonia, dessa inquietação, dessa perturbação. Muitos têm perdido palavras poderosas que poderiam hoje ter, sabe, a vida dessa pessoa poderia ser totalmente diferente hoje, se ela tivesse atentado para o que Deus estava falando ali naquele momento. Só que as pessoas são muito agoniadas, perturbadas, elas não têm muito tempo, sabe, elas não aguentam ficar muito tempo, principalmente quando é para ouvir a palavra de Deus. Porque quando você vai ouvir a palavra de Deus, é uma guerra espiritual. A tua carne, a tua natureza, o teu eu, ele não quer. Por quê? Porque aquela palavra, ela vai entrar no coração e vai trazer libertação, vai trazer vida, amém? Vai trazer uma nova visão. Nós vamos mudar os nossos valores. Então, queridos, é por isso que muitas vezes, muitas pessoas têm perdido a oportunidade. Durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade, ela era dividida em várias classes. Dentre estas, os publicanos eram, de uma forma geral, os responsáveis pela cobrança e arrecadação de taxas, de tributos, impostos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos, ou seja, esse homem, ele era rico, não é isso? Se você olhar em o versículo 1 e 2, você vai ver, né? No versículo 1 diz: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Então, era um homem milionário, um homem rico, né? E geralmente, amados, nesse tempo, não é diferente dos dias de hoje. Nesse tempo, existiam os impostos que escravizavam os menos privilegiados, que escravizava as classes baixas, as classes pobres. E ainda se não fosse só isso, ainda tinha os cobradores de impostos, que eram, na sua maioria, tudo corrupto. Roubavam o povo, tiravam de quem já não tinha nada. Então a gente vê que essa terra, desde o momento que o homem passou a administrá-la, muitas coisas absurdas nós temos visto. Por quê? Porque o homem, ele tem uma tendência a fazer o mal muito mais do que fazer o bem. Por quê? Porque ele alimenta a sua carne, a sua natureza, o seu eu. Então aquele leão que nós alimentarmos mais é o que vai sobreviver, e é o que vai sobressair, e é o que vai conduzir as nossas vidas. Mas veja bem, os publicanos, eles sofriam um repúdio muito forte dos fariseus. Muitos publicanos cobravam mais impostos do que deveria, assim como eu já expliquei para vocês, né? Aplicando extorsões. Enriqueciam ilicitamente, amados, e eram considerados traidores, gatunos, ladrões. Este ódio se estendia às suas famílias também. Ou seja, a pessoa, você vê o preço que esse povo pagava por viver na corrupção, porque eles sofriam perseguição, não só eles, mas também rejeição, e também a sua família sofria da mesma forma. Rejeição, repúdio, né? As pessoas repudiavam esse tipo de comportamento de pessoas. Então a gente vê, amados, que a vida de corrupto também não é nada fácil. Eles podem até roubar, mas eles não têm paz. Eles nunca vão ter uma aceitação popular da maioria das pessoas. Por quê? Devido a viver na prática do pecado. Por isso que nós devemos, sim, queremos ser bem financeiramente, materialmente, não vamos fazer de forma honesta, nem vamos fazer de forma transparente. Às vezes a gente vê pessoas hoje batendo no peito que tem isso, que tem aquilo e tudo, mas como essas pessoas adquiriram essas riquezas? Muitas vezes foi explorando o suor do próximo, muitas vezes foi escravizando o próximo, de forma desonesta também, de forma ilícita, entendeu, queridos?
Então é um tipo de riqueza que não serve para os filhos de Deus. Nós queremos ser bem prósperos, sim. Queremos ter uma vida abençoada, sim. Mas ela abençoada pelo nosso Deus, dirigida pelo nosso Deus. Aí isso é maravilhoso. Amém, querido? Por isso que às vezes a gente vê muitas pessoas passando por momentos difíceis, pessoas que já tiveram vida privilegiada, tiveram riquezas, tiveram posições sociais, porque hoje o ser humano busca muito isso, né? O holofote, a fama, ele quer sobressair. E isso vem o que? A fome pelo poder, a fome pelo ter. E aí as pessoas vão simplesmente mergulhando e vão ignorando e vendem-se por tão pouco. Vendem sua dignidade, seu respeito, né? Abrem mão dos seus princípios e valores. Então a gente vê muitas pessoas dessa forma. Isso é muito triste. É o tipo de riqueza que não serve para mim nem para você. Para os filhos de Deus, não. Amém? Porque nós temos valores e nós não fomos comprados por prata nem ouro. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, nós temos um valor imensurável. Então, por isso que nós não mergulhamos. Os filhos de Deus não aceitam esse tipo de comportamento nas suas vidas. Veja bem, os publicanos, eles eram impedidos de participar do templo. E eles eram expulsos das sinagogas. Apontados por onde passavam, eles eram isolados dos seus compatriotas. Eram contados como vice-pecadores devido a essa roubalheira. Eles eram impedidos até de cultuar a Deus juntamente com os seus irmãos. Amados, a graça é maravilhosa. O sacrifício de Jesus foi perfeito no Calvário. Nos dá esse privilégio hoje da gente buscar a Deus na igreja que nós desejamos. Aqui no Brasil, então, nós temos o privilégio, amém, de termos um sistema laico, do qual temos a liberdade, o privilégio de adorar a Deus onde nós quisermos. Podemos escolher o lugar, né, a igreja que a gente se adapte, que a gente se sinta bem, que a gente verdadeiramente sinta a presença de Deus. Olha que privilégio. Esses publicanos, com todo o seu dinheiro, com toda a sua fortuna, não tinham esse privilégio. Por isso que nós devemos agradecer a Deus todo dia e não podemos ser relapsos. Nós temos o privilégio de irmos à igreja, então vamos fazer isso com frequência. Vamos orar para a nossa igreja, para que cada dia ela se aproxime mais de Deus. Às vezes eu vejo pessoas criticando a igreja, criticando os líderes, está tudo errado, mas a partir do momento que você começa a questionar, que você começa a reclamar, que você começa a criticar, está tudo errado, entendeu, querido? Por quê? Porque você tem que entender que a nossa visão ela é limitada, ela não é como a visão de Deus. E sem dizer também que essa igreja foi comprada por Cristo. Então quem tem a liberdade de opinar por ela, de avaliar o que é certo ou melhor e tirar o que é errado, é Deus. Amém? Não é? Não somos nós. Nós temos mais que aproveitar quando nós estivermos na igreja, fechar nossos olhos, esquecer quem está à direita, quem está à esquerda, quem está à frente ou atrás e nos ligarmos lá no trono da glória. Amados, todas as pessoas que têm esse propósito, elas saem do culto cheias da presença do Espírito Santo. Entendeu? Por quê? Porque ela deu lugar. Ela foi lá no intuito de adorar a Deus. Ela não foi lá para ver a roupa do irmão, para ver o português correto do irmão, para ver a postura do irmão, não. Ela foi lá para adorar a Deus. Esse é o propósito de nós irmos na igreja. Então Zaqueu ele não tinha esse privilégio que hoje eu e você temos. Zaqueu era um publicano, ele escolheu o lado da corrupção e ele pagou o preço por isso. Por isso, amados, que nós temos que entender que quando nós estamos passando por determinadas situações, nós temos que reavaliar que escolha que eu fiz, que renúncia que eu fiz, que decisão que eu tomei para chegar nisso. A gente tem que rever as nossas vidas. Quem era Zaqueu? Vamos entender um pouquinho quem era Zaqueu? Zaqueu, como todo bom judeu, foi ensinado no caminho da lei de Moisés e dos profetas. Você viu que o Senhor chamou ele lá de filho de Abraão, não foi isso? Zaqueu foi apresentado no templo, foi circuncidado, participou das festas e também das ordenanças que o judaísmo previa. A verdadeira religião era o maior preceito da vida de um judeu. Muitos profetas no passado expressavam o júbilo e a alegria de servir a Deus de forma correta. Porém, Zaqueu, ele começou a notar que o judaísmo já não era o mesmo. Estava corrompido, o templo estava cheio de comerciantes e salteadores. Então, queridos, a gente viu que isso fez com que viesse o relaxamento na vida de Zaqueu. Tem muitas pessoas, amado, que estão perdendo momentos maravilhosos, especiais dentro da casa de Deus porque está vendo defeitos. Isso é uma coisa, amado, que já existe
aqui da época de Jesus. Zaqueu estava vivendo isso dentro das sinagogas. Veja bem, os fariseus, eles andavam muito bem trajados, porém com um coração cheio de rapinas e perversidades. Basta ver, como eles desprezavam o pecador. Como o pecador para eles era como se fosse um leproso. Jesus mesmo já os havia chamado de sepulcros caiados. O que é sepulcros caiados? É aquele que você olha que por fora é bonito, tem uma aparência agradável, mas quando você olha do interior, quando você olha do outro lado, você vai ver que está cheio de estragos. Às vezes está caindo os pedaços. Isso é o que é o sepulcro caiado. Passa uma imagem que ele não é, entendeu? Jesus mesmo tinha chamado uma certa vez esses religiosos de sepulcros caiados. Os ensinamentos de Moisés e dos profetas eram profanados. Os principais sacerdotes eram corruptos, homicidas. Os cegos e os coxos eram jogados à própria sorte. O cuidado da viúva e do órfão era negligenciado. O povo era manipulado pelo sinédrio. A hipocrisia tomava conta da nação. Assim Zaqueu também se corrompia, pensou nas riquezas e no luxo. Aliou-se a Roma, tornando-se um publicano. Quando ele viu a situação que se encontrava a liderança, quando ele viu a situação que se encontrava a religião, ele então pendeu para o lado de Roma e se aliou aos corruptos que só pensavam em dinheiro, em palácio, em ouro, em tesouros nesse mundo. Amém? E a religião estava uma vergonha. Por isso, amados, que é tão importante a gente procurar ter uma vida verdadeira com Deus. Uma verdadeira comunhão com Deus, andando em obediência, em submissão à sua palavra, para que a gente venha dar sustentação para aqueles que estão próximos de nós, para que as pessoas vejam a nossa fé, a nossa alegria, o nosso amor em andar com Jesus, em preservar a palavra de Jesus nas nossas vidas. Por isso que é muito importante, queridos, a gente estar fundamentado na palavra de Deus, porque aí sim a nossa casa vai se firmar em Deus. Amém? Isso é questão de tempo. No tempo de Deus, Deus vai, luta você passa por quê? Porque a carne, a sua natureza, o seu eu, as nossas limitações de humanos, elas vão estar todos os dias nos acompanhando, mas nós precisamos, desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir, sempre lutando para quê? Para que nós venhamos tomar esse leão que carregamos, que está o tempo todo querendo pender para o lado da carne. Amém? Veja bem, a história de Zaqueu, entretanto, Zaqueu conhecia a palavra de Deus no seu íntimo, no seu coração. Ele sentia a falta de comunhão perfeita e agradável com Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele demonstrava isso quando procurava ver quem era Jesus. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa de quê? Da multidão, pois ele era baixinho, ele tinha uma estatura pequena. Mas ele correndo adiante, ele sobe em um sicômoro, bravo para ver o porquê havia de passar por ali. Quem era aquele que tanta gente ia de encontro a ele? Quem era aquele que o povo tinha tanta sede? Quem era aquele que operava tantos milagres? Isso chamou a atenção de Zaqueu. Zaqueu sobe naquele sicômoro bravo, e aí não tinha o hábito disso, deve ter tido um trabalho horrível para subir ali, e ele consegue para ver Jesus passar. Ele queria apenas ver Jesus passar, porque aquilo que ele tinha acreditado antes estava aos frangalhos. A sua religião já era. Por isso, queridos, que a gente vê que Jesus não tem compromisso com religião. Amém? E aqueles que são seguidores de Jesus, que amam Jesus, não tem compromisso com religião. Veja aí Lucas 19, do 3 e o 4, diz: este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era pequena estatura. E correndo adiante subiu um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Amados, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce, interessa, porque hoje me convém repousar em tua casa. Que privilégio, hein, amados? Receber Jesus na sua casa. E você pode fazer isso aí agora, no momento que você quiser, porque hoje nós somos livres para isso. Jesus quebrou todas as amarras, tirou todo o impedimento que existia. E hoje eu e você podemos ir e dizer: Jesus, entra na minha vida, Jesus, entra na minha casa, Jesus, entra no meu trabalho, Jesus, caminha comigo no dia a dia. Amém? Você pode fazer essa oração no momento que você acorda, você pode fazer aí agora, em qualquer momento você pode fazer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Temos o Regis Danés que fez um louvor
louvor maravilhoso com essa passagem, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Oh, que coisa linda, né, querido? Oh, queridos, faça isso. Peça para Jesus entrar na tua casa, entrar na tua vida verdadeiramente de coração, com alegria, com amor, amado. Faça isso com determinação, com responsabilidade, com compromisso, com entrega verdadeira. Hoje a gente vê tantas pessoas que se dizem de Deus, mas a gente não vê uma transformação, a gente não vê um comportamento diferente. Muitas pessoas às vezes vão até para as redes sociais para perguntar ou então questionar: ah, mas Deus não proíbe a gente de beber, não proíbe a gente de fumar, não proíbe a gente disso, não proíbe a gente daquilo. A gente vê que são pessoas que estão muito longe de Deus, amados. Porque quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida para Deus, a gente sabe que Deus não nos proíbe de absolutamente nada, amém? Mas Ele nos ensina o que nós devemos fazer, amém? E quando nós, 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E a palavra dele também nos ensina: todas as coisas me são lícitas. Eu sou livre para tudo que tem aí, para fazer tudo, para beber, para fumar, para ir para balada, para cair na prostituição. Eu sou livre para tudo. Você vê o que a liberdade de Cristo nos dá. Mas o que ele diz? Ele falou para aquela prostituta: vás e não peque mais. Então todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Entendeu, queridos? Isso eu tenho que sentir. Olha, se eu estou caminhando com Jesus, mas eu ainda tenho desejo, ainda tenho vontade de beber, alguma coisa está errada. Se eu ainda tenho vontade de fumar, alguma coisa está errada. Amados, eu fui fumante e bebia por muitos e muitos anos da minha vida. Já estou caminhando para 25 anos que não bebo nem fumo. E não tenho dificuldade de estar no meio de quem bebe. Não tenho dificuldade de estar no meio de quem fuma. Por quê? Porque hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Enquanto a pessoa está ali preocupada em tomar algo alcoólico para estimular, para mexer com sua vida, eu estou preocupado em tomar algo que eu continue lúcido, que eu continue natural que eu sou. Entendeu, queridos? Então, é isso. Jesus nos deu essa liberdade. Então agora, amados, viu? Se você bebia, você não pode mais continuar com vontade de beber. Por quê? Porque se você ainda tem vontade de fazer isso, você ainda não é uma nova criatura. Amém? Você é livre para beber, você pode beber, pode fumar, pode fazer o que você quiser. Agora você não pode entrar no céu desse jeito. Entendeu, amados? O Senhor diz: aquele que está limpo, que se limpe mais. E aquele que estiver sujo, que se suje mais. Então, amados, se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós precisamos o quê? Nos tornar santos. O Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. O que é santo? Santo é separado. Eu tenho que me separar de tudo isso que o mundo me oferece. Eu posso examinar todas as coisas, mas eu vou reter, eu vou guardar, eu vou usar, eu vou fazer somente o que é bom. E o que é bom é o quê? É aquilo que tem a bênção de Deus. Isso sim vai me fazer bem. Entendeu, amados? Por isso que nós devemos a cada dia. Olha, Deus entrou na vida e na casa de Zaqueu. Causou um grande rebuliço. Causou uma grande mudança naquele lugar. A casa de Zaqueu nunca mais foi a mesma depois que Jesus entrou. Assim tem que ser a nossa. A nossa vida, a nossa casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Causou uma mudança tremenda na vida daquela família. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Tudo mudou. E o Senhor Jesus quer fazer isso na minha casa e na sua. Só depende das nossas atitudes. Só depende das nossas renúncias, das nossas decisões. Depende de cada um de nós. Depende de você, depende de mim. Amém? Ou seja, causou essa transformação na vida de Zaqueu porque Zaqueu quis. Porque Zaqueu se esforçou para isso. Porque Zaqueu buscou isso. Zaqueu renunciou à sua vida de roubalheira, de viver defraudando as pessoas, de viver roubando as pessoas. Isso é o que? O verdadeiro cristianismo, a verdadeira conversão, amados. Nós, se estamos fazendo qualquer que seja coisas erradas, nós simplesmente renunciamos, abrimos mão, amém? Mas nunca se esqueça do que está escrito na palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Então agora que eu estou com Cristo, agora minhas escolhas são diferentes. Eu agora não vou mais continuar com aquela mesma vida que eu levava antes de conhecer a verdade de Deus. Amém? Por quê? Porque agora eu sou separado. O Senhor diz: sede santo
santo porque eu sou santo. Então agora eu vou ser santo assim como o meu Jesus é. Amém? Jesus andava por aí bebendo, fumando, se prostituindo? Não, de maneira nenhuma. Em algum momento a Bíblia registra Jesus bebendo, Jesus fumando, Jesus se prostituindo? Não, então não vamos colocar na conta de Jesus coisas que Jesus não fez. Entendeu, queridos? Então nós precisamos o que? Entender que nós temos que ser imitadores de Cristo. Se eu estou na igreja e ainda tenho vontade de fazer e cometer certas coisas que eu fazia quando eu estava no mundo e que agora eu vejo que a Bíblia me ensina o contrário, se eu ainda tenho vontade de fazer essas coisas é porque alguma coisa está errada em mim. Amém, queridos? Então nós precisamos o que? Verdadeiramente nascer de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: importai-vos nascer de novo. Importa nascer de novo. E nascer de novo é o que? É ter novos prazeres. Agora meus prazeres estão em Cristo. Agora meus desejos estão no Senhor. É isso, amados. Por isso que a gente vê aqui na vida de Zaqueu o esforço que ele fez para estar ali com Jesus. Ele arrumou estratégias para subir ali, para poder ter o contato com Jesus. Hoje em dia a gente não quer mais, as pessoas hoje querem um evangelho de facilidade. Elas querem caminhar com Jesus, mas não querem largar o mundo. Elas querem servir a Jesus, mas não querem parar de servir ao mundo, de servir a carne, de servir os seus prazeres. Amém, querido? Nós temos que abrir mão de um. O Senhor diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Nós não temos a capacidade de agradar os dois lados, amados. Entendeu? Então nós precisamos o quê? Abrir mão. Nós precisamos fazer renúncias. Para quê? Para andarmos com Cristo. Zaqueu fez isso. Apesar da murmuração dos fariseus, Jesus não deu ouvido. Jesus continuou com o seu propósito, com o seu objetivo. Então, amados, nós não precisamos ficar dando ouvido, nem alimentando coisas que nós sabemos que Deus não está. Amém? Não importa se das murmurações, esquece tudo, vamos seguir em frente, seguir a Jesus, porque Ele é o nosso mestre, Ele é que nos garante a vida eterna, é ao lado dele que nós estaremos verdadeiramente satisfeitos. Jesus, mais uma vez, Ele estende a sua mão de amor, de misericórdia, Ele opera uma cura espiritual na vida de Zaqueu. Não foi uma cura física, foi uma cura espiritual para todos sempre. Amém? Porque ele diz lá no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando nós verdadeiramente entregamos nossas vidas para Deus, os nossos valores agora são outros. Nós não nos prendemos mais às coisas materiais desse mundo, mas nós olhamos para as espirituais. Esse tem que ser o nosso propósito, esse tem que ser o nosso objetivo. Amém? É com esse objetivo que existe a Palavra de Vida hoje. No objetivo de levar sempre a Palavra de Deus na sua essência. Amém, queridos? Eu espero que essa mensagem tenha alcançado teu coração. Eu espero que essa mensagem entre na tua vida. Eu espero que essa mensagem verdadeiramente cause a transformação e a mudança que aconteceu na vida de Zaqueu, na família de Zaqueu, na casa de Zaqueu. Amém? Glórias a Deus. Então receba em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, em nome de Jesus.